Uh, Então, comecei um pouquinho atrasado, então passa a palavra a vocês. Diga. foi mal. Um dos ensinamentos que eu achei bem interessante foi. Calma aí, deixa eu ver o negócio que eu anotei. Foi quando ele diz que os homens e os seus atos, eles são coisas distintas. E aí ele usa até uma frase que é famosinha, que é odeio o pecado, não o pecador. Porque se as pessoas, tipo, seguissem esse ensinamento, digamos, o ódio, ele não se propagaria no mundo de uma forma tão rápida. E por mais que eu tenha minhas ressalvas, ele continuou falando que ele encontrou a verdade. Eu não sei falar o nome disso. No que ele chama de Ainsan, não sei. Ahimsa. Ainsan, isso. Não violência, não agressão. Seria mais ou menos É, isso. aí eu andei lendo sobre. E tem até um ensinamento que fala que, tipo, todos os seres vivos, eles têm várias energias. Ah, tá, que alguém escreveu. Que todos os seres vivos têm várias energias e que se você ferir alguém é como se você ferisse a si próprio. E ele tá basicamente falando esse ensinamento conforme ele vai descrevendo. E eu achei isso muito interessante, sabe? Porque eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu sempre tenho essa tendência de falar, de achar que os atos eles definem as pessoas. Então, vamos supor, se você cometeu algo de ruim, eu vou achar que você é ruim. E quando ele trouxe esse ensinamento, digamos, eu fiquei refletindo sobre. Uhum. Na verdade, eu botei ali no chat, né, mas é um ensino cristão. Na verdade, judaico. Né? Essa ideia do pecado e do pecador, se não me falha a memória, vem do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Aliás, os profetas do Antigo Testamento, né, Isaías em particular, que é um livro bem grande, acho que é o mais longo, tem várias considerações que são bem interessantes, que às vezes são esquecidas, mesmo pelos cristãos. Né? Tanto sobre o papel de Deus na cosmologia, né, judaico-cristã, quanto sobre a questão do pecado. Porque as pessoas têm um estereótipo de que o Deus do Antigo Testamento era muito punitivo e vingador e vira pai quando Jesus o reapresenta, né, o redefine no Novo Testamento. Não é bem assim, na verdade, Deus é multifacetado já no Antigo Testamento. E essa questão de que odeia o pecado e não o pecador está presente lá. O Gandhi pegou daqui, né, desse lado do mundo, né, do lado do Ocidente cristão. Embora, obviamente, seja um ensino que tem em outra linguagem, ele exista em várias outras filosofias. E é justamente essa distinção ética entre a pessoa que comete o ato e o ato em si que permite ou que torna psicologicamente suportável, né, vamos chamar assim, a capacidade de perdoar ou de não escalar um conflito a ponto de torná-lo justificativa para, sei lá, atos de vingança ou ódio. Porque se a gente for levar muito a ferro e a fogo que uma pessoa se define tão somente pelo que ela faz, é muito fácil você chegar, por exemplo, à boa e velha lei de Talião, que justifica, aparece em outra frase famosa atribuída ao Gandhi, né, que olho por olho e todos nós estaremos cegos. Porque todo mundo carrega lá suas culpas. Né? Eu penso nisso agora, quando a gente está falando aí pelo mundo, essa discussão sobre derrubada ou não de estátuas, né, o cancelamento, entre aspas, ou não, de personagens históricos. Não é preciso muita criatividade para você achar defeitos horríveis de caráter e formação em praticamente qualquer personagem histórico, desde que você tenha suficiente má vontade e anacronismo para cobrar dele coisas que talvez não fossem tão relevantes na época dele. Né? Para pegar uma coisa que deve dar bug na cabeça do pessoal que leva isso muito a ferro e fogo, é você pegar, por exemplo, as grandes líderes dos direitos das mulheres no século XIX nos Estados Unidos. Falo dos Estados Unidos porque eu conheço melhor. Né? Algumas delas lutaram muito para que os direitos das mulheres fossem reconhecidos, inclusive o direito ao voto, e eram racistas. Porque foram criadas numa época que tinha escravidão. Algumas delas, inclusive, tinham sido abolicionistas. Ou seja, lutaram pelo fim da escravidão. Mas lutar pelo fim da escravidão é uma coisa. Querer tratar
um ex-escravo como seu igual, aquela famosa questão que as pessoas falam, né, o teste de racismo. Se o fulano quisesse casar com a sua filha, ou sua filha com fulano, você aceitaria na boa ou não? Né? Essas pessoas naquela época diriam muito tranquilamente que não. Né? O que para nós, em 2020, soa moralmente muito reprovável, com uma falha terrível, ok. Mas naquela época, em 1870, 80, aquele lugar, naquela sociedade, era uma coisa, na verdade, bastante comum. Né? Então, essa ideia do separar a pessoa, o agente, e do que ela faz, ela permite, inclusive, você ver a pessoa pelo potencial que ela pode alcançar e não pelo que ela fez até agora. Né? Ou seja, você olha para um criminoso criminoso mesmo, não apenas alguém que está simplesmente preso, que cometeu 1000 barbaridades, e você pode, de repente, ver nele, com mais facilidade, um potencial para reabilitação, para regeneração, para alguma outra coisa. Porque se você ficar muito só na ficha corrida do que a pessoa fez até agora, você pode correr o risco de vê-la como determinada unicamente por esse passado, ser incapaz de se reinventar. Né? E, bom, mesmo dentro da lógica cristã tradicional, né, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas também, né, as igrejas por aí cristãs, estão carregadas de gente que eram ex com alguma coisa ruim, né? Ex-traficante, ex-drogado, ex-bêbado, ex-espancador, ex-um monte de coisas. E por como é que elas são aceitas nessas comunidades? Elas são aceitas porque se faz essa distinção. Né? Ou seja, ok, você fez isso, você pode ter contas a prestar à sociedade, a Deus, a quem for, mas você não é condicionado a esse passado apenas. Você pode se reinventar, você pode procurar uma nova vida e nós não vamos te negar essa oportunidade, essa chance de se reinventar por conta do seu passado, da sua ficha. É interessante ver como o Gandhi consegue fazer isso, porque assim ele consegue lançar uma das bases da visão não violenta, que é o seguinte: quem é teu antagonista, quem é teu adversário, não é necessariamente o seu inimigo. Ou seja, alguém que está numa posição que ele pode até te fazer mal, mas é uma circunstância transitória. Ele pode vir a se tornar um grande aliado. E isso, se você fica muito na linha do cobrança por tudo que é feito apenas, se você não vê na pessoa mais do que isso, você nunca vai conseguir aceitá-la do seu lado. Basta você pensar, por exemplo, talvez vocês vejam por aí, essas discussões aí que se tem feito sobre frente ampla contra o fascismo, frente ampla pró-democracia, frente ampla contra as ameaças de golpe dos bolsonaristas extremistas ou qualquer outro grupo que seja. Frente ampla implica aceitar alguém que não é naturalmente sua primeira escolha, não é naturalmente um aliado ou um amigo, mas em quem, em nome de um bem maior, você consegue vê-lo como um aliado, apesar das diferenças que vocês possam ter, que podem ser depois retomadas e rediscutidas mais para frente. Então, na verdade, existe uma função até política também nessa coisa do perdão, né, de separar o pecado do pecador. E o Gandhi, inclusive, vai dizer muito isso, o Martin Luther King também vai dizer muito isso. Na verdade, é a base de, inclusive, por uma linha não gandiana, né, uma linha maquiavélica, essa coisa de você ser pragmático e aceitar alguém que antes estava contra você é uma coisa que em política é muito comum. Né? A questão é que no Gandhi você vai tentar ver isso num prisma também moral, né, humanista, ético. Alguém mandou, deixa eu ver aqui, Isaías 59, 2. Oi, Fernanda. Eu sou péssimo para decorar capítulos e versículos. Se você tiver o Isaías 59, 2 aí, você pode colar aqui no chat. Mas eu acredito que seja. Eu não acredito que tenha mais de uma passagem falando disso, não. Vamos lá. Isaías 59, 2. Almeida. Rodrigo? Oi. Pode falar. Eu lembro de uma parte no filme que eles estavam lá nas salinas e aí eles iam, né, meio que em pelotão para
para enfrentar os soldados, enfim, o exército lá, e apanhavam. E aí as mulheres recolhiam, né, os acidentados lá. Aí eu fiquei pensando assim, eles simplesmente iam para frente, levavam a surra, né? Eles não tentavam nem mesmo se defender. E eu fiquei pensando, resistência é o mesmo que violência? Não, não. Porque eles não tentavam nem proteger a cabeça, sabe? Tipo, eles iam para frente para apanhar. Bom, Eles não filme é uma coisa, filme é uma coisa, realidade é outra. Então, assim, existem variações disso. Mas falando em tese, né, do ponto de vista do Gandhi, ele usava primeiro o termo resistência passiva. Depois ele abandona esse termo porque acha que é inadequado, gera mal-entendidos, e ele cunha o satyagraha, que seria a força da verdade, a coisa assim. Foi um concurso de jornal, né? Está lá na parte do último capítulo que vocês devem ter lido. Então, assim, resistência significa, entre outras coisas, não cooperação com aquele que está contra você. Ou seja, você se recusa a se submeter a ele. Normalmente a gente pensa nisso em armas. Aqui no Ocidente a gente pensa resistência, porrada, armas, boicote, sabotagem, etc. Até tem alguns teóricos não violentos que aceitam sabotagem e outras coisas assim, desde que não fira ninguém, né? Mas botar uma bomba numa fábrica vazia, coisas do gênero. Tem quem defenda isso, no Gandhi, que eu saiba, não chega a esse ponto. Mas a ideia é você mostrar a outro que você não vai cooperar com ele naquilo que está errado, na injustiça, e você não vai, para isso, recorrer a um método que ele considera inerentemente injusto, que seria a violência. Mas se você fizer, pelo menos dos anos 60 para cá, que é o que eu conheço melhor, se você for para um grupo de treinamento não violento, você vai aprender, assim, a proteger sua cabeça, a proteger sua barriga, proteger as partes mais sensíveis do seu corpo. Não é você pedir para o cara rachar seu crânio no primeiro golpe, porque senão morria todo mundo logo de primeira e não ia ter mais ninguém para resistir, né? Mas, em alguns momentos de enfrentamento, sim, você se prepara para levar porrada, literalmente. Claro que você tenta minimizar o prejuízo, mas a ideia é você não ceder à tentação de devolver na mesma moeda. Você pode achar outras maneiras de resistir também, né? Nem todo mundo tem vocação para apanhar. Mas, ainda assim, seja lá qual for a reação, a violência está fora de questão. Eu não sei te dizer, né, não cheguei a esse ponto de detalhe, para ver se em todas as manifestações dos indianos lá na época do Gandhi, se eles já tinham essa malandragem que o pessoal nos anos 60 do movimento de direitos civis do Martin Luther King tinha de se proteger, né? As áreas sensíveis e tal. Mas eu acredito que, até por instinto, que sim, né? Mas, então, não, ele separa essa questão também. Resistência é uma coisa, violência é outra. Você pode empregar a violência como um ato de resistência, mas, por definição, no Satyagraha, você exclui essa possibilidade. Isso não quer dizer, de novo, né, o Gandhi mudava muito de ideia ao longo da vida, mas, em última instância, ele costumava aceitar que a violência poderia até ser usada, que era preferível a violência à covardia. Ele chegou a fazer uma citação disso, acho que foi nos anos 30. Mas, assim, ele, pessoalmente, ele estava sempre excluir esse tipo de coisa. Era mais, para ele, isso era mais um exercício teórico, né? Pode ser que, né? Mas, no geral, a ideia do Satyagraha é realmente ser uma resistência não violenta. O que não quer dizer que ela não tenha que ser efetiva, ela tem que funcionar. Mas você apenas descarta esse método. E nessas manifestações que a gente tem visto aqui, principalmente aqui no Brasil, né, que eu estou seguindo uma galera, que se manifesta como fogo dos fascistas. Eu acho isso um absurdo, mas entraria como uma forma de resistência, né, na luta deles? Ou eles não têm consciência que, na verdade, eles estão indo contra o que eles pregam? Eles quem? O pessoal do fogo dos fascistas? Fogo nos fascistas, olha, gente. Você tem que entender uma coisa. É o olho por olho. A resistência violenta, ela é legitimada em muitas tradições. Na verdade, o que chama atenção, e por isso a gente está estudando Gandhi e outros como ele, eles, na verdade, são exceção, eles não são regra.
Então, assim, se você perguntar a maioria dos grupos de movimentos populares, políticos, etc., que moldam esses discursos de resistência a um governo autoritário, provavelmente a maioria das pessoas vai dizer que, em certas circunstâncias, a violência é um instrumento válido. E alguns ainda vão te dar um sermão dizendo que você não pode comparar. Isso é uma frase clichê, na verdade, sobretudo na esquerda, né? Você não pode comparar a violência do oprimido com a violência do opressor. O que geralmente vem acompanhado fica subentendido que, se você está do lado certo, você poderia recorrer a esse método. O que distingue o Gandhi e aqueles que vão na linha do Gandhi é que você admite a resistência, mas você descarta a violência. E você não está descartando a violência, aí pode ter variações. Uns vão descartar a violência porque creem que ela é ineficiente. Ela acaba sendo prejudicial ao esforço. E outros vão dizer que não interessa se ela é eficiente ou ineficiente. Ela é imoral, vamos dizer assim, então você tem que necessariamente procurar alternativas. Né? Qualquer vitória pela violência, mesmo que ela exista, né? Exista a vitória no curto prazo, ela seria necessariamente manchada. Né? O Gandhi sempre vai falar isso, de que os métodos e os fins não se distinguem. O método, a escolha do método já define o fim, já é o fim em ação. Então, se você não quer, se você é contra a violência, você tem que recorrer a métodos não violentos. O pessoal do fogo no fascista provavelmente pensa que o fascismo é um mal e contra ele certos atos violentos podem ser justificados. E assim, a maioria dos movimentos que a gente vê não tem nada a ver com Gandhi. Então, e geralmente muitos desses movimentos são informados também por ideias de esquerda. Aqui no Brasil, na América Latina, né? Estou falando do mundo inteiro, mas aqui em particular, né? Quem se coloca geralmente tem um alinhamento mais à esquerda. E a esquerda tem uma tradição revolucionária que é violenta. Existe uma tradição democrática, pacífica, legalista, tem também. Mas, assim, existe uma tradição revolucionária que aflora muito nesses momentos. Então, tipo, se você vê uma pessoa, digamos assim, ela, sei lá, tem uma bandeira cubana na lapela e uma camiseta de Che Guevara, assim, você não está imaginando que ela está ali por causa da simpatia, porque o Che era fotogênico. Ele é um revolucionário, é um herói dentro dessa tradição, mas é um herói que recorreu a métodos violentos, porque a guerrilha, por definição, é isso. Então, assim, a gente não está falando de tradições pacifistas ou não violentas. Existem também, mas o grupo que você está se referindo muito provavelmente não é desse tipo. Então, fogo nos fascistas, por definição, provavelmente segue mais essa linha mais tradicional, que é a mais comum. Né? Comum no mundo, uma frase, na verdade, que replica, né, assim, fotos e fatos de várias ações. Então, assim, algumas são ok, né, tranquilas, e outras são bem escrachadas de violência. Porque eu fico pensando, eles reclamam tanto da violência contra os pobres, os pretos, mas estão querendo a violência também contra aqueles que eles colocam como errados na história. Isso acaba sendo comum na esquerda. Mas assim, você tem que fazer um exercício como análise. Aí você tem que entender o ponto de vista deles, o ponto de vista dos agentes. Para eles, a violência em si, ela não é imoral por si mesma. Ela depende dos fins para os quais ela está sendo usada. Dá um exemplo muito bobo. Eu adoro super-heróis. Não estou aqui com a minha camisa do Batman hoje, droga. Eu sempre uso ela, mas assim, eu estou tentando passar uma impressão de seriedade para você. Oi? E, então, assim, a violência do Batman não é a mesma violência que é o Coringa. Vamos dizer assim. A violência do Superman não é a mesma violência do, sei lá, do Brainiac. O vilão usa violência para fins imorais e destrutivos, antissociais. O herói usa violência de forma mais controlada, geralmente, né? Mas se você curte aí um justiceiro, e muita gente adora, dane-se isso. Mas, no fim, acaba valendo a pena. Você aplaude, não sei o quê. Então, assim, no Ocidente, aliás, em boa parte das sociedades humanas, a violência em si ela não é demeritória. Depende de para que ela é usada.
E por quem? Para que fins? Então, de novo, é isso que distingue a visão do Gandhi de outros. Ele une fins e meios. A grande maioria de nós, intuitivamente, faz uma distinção entre meios e fins. Aquele clássico desafio ético de discussão de internet. Ah, você diz que você não gosta de armas, mas se você chega em casa e a sua mãe está sendo estuprada por um sujeito e você tem magicamente uma pistola calibre 45 na mão, você explode ou não os miolos do desgraçado que está fazendo isso? É um exercício mental típico, que a maioria de nós na cultura ocidental vai dizer simplesmente: eu estouraria um infeliz. Bom, ia sujar minha mãe de sangue e miolos, mas eu provavelmente ficaria, se tiver uma grande tentação de usar aquilo. Né? Mas essa não é a única resposta que existe. Né? E um dos motivos pelos quais a gente está estudando esse tipo de tradição agora é justamente porque a gente não conhece isso. Para a gente, isso tende a ser contra-intuitivo, tende a ser até, provavelmente, muitas pessoas veriam Gandhi como um bobão, né? Um idealista, para não ser levado a sério. E a ideia, uma das ideias de estar estudando ele é justamente mostrar que não é tão fácil assim você descartar isso. Existe uma tradição, uma lógica por trás disso. Mas não é a lógica que a maioria de nós está acostumada a ver. Falar de ahimsa, o Gandhi levava o ahimsa para a cozinha. Né? Ele perde um bom tempo no livro falando de comida. Né? Isso para a gente é meio... Pô, o cara não gostava de uma chuleta, né? Não gostava de uma alcatra, uma picanha, nada disso. Pois é, não. Né? Eu também simpatizo muito com a causa dele, mas assim, eu adoro um churrasco. Desculpa, Gandhi. Mas são assimilações diferentes do mesmo princípio. Para ele, a ahimsa se estende a muita coisa. Eu não levo a ahimsa para minha cozinha, embora provavelmente o meio ambiente vai acabar me forçando a isso. Então, é isso. Então, se um dia você for discutir com o pessoal do Fogo do Fascista sobre métodos de protesto, você tem que considerar isso primeiro. Não é querer impor a ele uma visão que ele nunca teve compromisso inteira. Tentar entender o ponto de vista dele e, a partir daí, sim, você pode, se for o caso, apresentar visões alternativas e ver no que dá. Mas, de início, vai ser estranho, porque aí eles vão jogar, por exemplo... É um argumento, uma grande questão, vale um debate, se um dia vocês quiserem, né? O exercício filosófico. Se Gandhi estivesse lutando contra a Alemanha nazista, o Satyagraha tinha acabado no primeiro dia, que é geralmente uma objeção clássica. Né? Quando você tem alguém, um adversário, que é extremamente violento, você não pode recorrer a métodos não violentos. Isso não é bem verdade, mas, obviamente, o planejamento vai ter que ser bem diferente. E para vocês saberem, houve sim campanhas não violentas contra invasões nazistas. Né? Dinamarca, acho que Noruega, houve pelo menos um movimento dentro da própria Alemanha. Né? Claro, não eram movimentos para vencer a guerra, eram movimentos para infernizar a vida dos nazistas. Mas existiram. E, assim, de qualquer maneira, como a gente está fazendo um estudo meio histórico, a gente também não tem que... se comprometer a achar que o Satyagraha é aplicável em todos os casos possíveis e imagináveis. A gente tem que tentar entender a lógica daquilo e depois nós mesmos decidimos, cada um decide o quão interessante é ou não essa opção. Mas é preciso saber que ela existe. E a maioria de nós não sabe. Não ignora completamente, aí você vê. Aí é uma opinião minha, Rodrigo, vocês podem desconsiderar se vocês acharem que não cabe. De você achar, por exemplo, que se você está numa manifestação e a polícia está vindo para cima de você, que você jogar pedras nela ou tentar enfrentá-la pela força vai ser a melhor escolha. Porque é fácil argumentar que, mesmo do ponto de vista puramente tático, amoral, pragmático, você tem uma grande chance de perder. Porque você está jogando num campo em que o outro lado é superior, fisicamente superior. Então, se você vai enfrentá-lo, você tem que pensar fora da caixa. Você não pode jogar nos termos dele. Essa seria a primeira coisa que o Gandhi diria. Para além de qualquer coisa brahminça, ele diria, olha só, você vai enfrentar a polícia, eles têm armas e bombas e você tem pedras. Você vai perder. Você pode querer achar que você vai ser herói, você pode ser muito bravo, corajoso, tal. Você vai perder do mesmo jeito. E o que eu acho, é uma opinião minha de novo, o que eu acho que falta um pouco nesse ímpeto revolucionário em alguns desses grandes movimentos de massa que a gente tem visto, pelo menos aqui no Brasil nos últimos anos, é justamente essa percepção de que
a opção pela violência, embora ela possa ser excitante no primeiro momento, ela rende ótimas imagens na televisão e ótimas histórias para contar depois, desde que você sobreviva. Mas, na verdade, se você pensar do ponto de vista estratégico, ela tem um monte de desvantagens. E eu não estou falando de moralidade, eu estou falando de pragmatismo. Ela tem um monte de desvantagens. Você não vai vencer uma tropa armada sem organização, planejamento e jogando nos termos dela. Não vai. E é o tipo de coisa que... Pois é, o Eduardo está falando aqui do Schindler contra o nazismo. De certa maneira. Né? Agora, foi uma resistência não violenta que levou ele à falência, mas tudo bem. Foi, sim, de certa maneira. Se o Schindler tivesse juntado os operários dele, dado uma pistola para cada um para enfrentar o exército nazista, bom, você não ouviria falar do Schindler hoje. Então, sim, de certa maneira. Tem livros que falam sobre casos de ação não violenta pelo mundo. Tem um que é muito legal, eu gosto de contar para todo mundo, que eu acho engraçadíssimo. Birmânia, Mianmar. Vocês conhecem Mianmar? Sabem localizar no mapa? Vocês são bons em geografia? Perto ali da Tailândia, lá, cantinho lá da Índia, antiga Birmânia, onde veio o George Orwell. Perto lá da Índia, na verdade, né? É Burma em inglês. O Gandhi narra uma das visitas dele aqui da semana passada, ele narra uma visita lá. O que os ativistas fizeram? Myanmar era governada, acho que ainda é, por uma junta militar há décadas, muito violentos. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram os cachorros da capital e botaram mensagens contra o governo em papéis afixados em todos os vira-latas da cidade. Bom, ninguém se arriscou muito, ninguém teve para a rua, ninguém caiu na porrada, mas a polícia da cidade, da capital do país, teve que pagar o mico de ficar correndo atrás de cachorro pelas ruas. Convenhamos, assim, humor também é uma forma de ação não violenta bastante interessante, hoje em dia muito usada. Vocês podem falar fazendo uma resistência não violenta quando vocês estão viralizando um meme, por exemplo. A gente não pensa muito nisso, né? Mas é parte do armamento da coisa. Muito mais, pode alcançar muito mais gente do que a pedrada que você vai lançar no policial. Porque muitas vezes o policial, apesar do papel que ele esteja desempenhando ali naquele momento, ele pode ter muito em comum, pode ser inclusive parte do público ao qual você pretende servir. Então, se você... Isso é uma coisa interessante a pensar o bolsonarismo. E geralmente esses regimes que é muito de linha dura, né? Se você dá ao outro lado motivos para que você seja apresentado como um inimigo, se você não se preocupa nem um pouco com a persuasão, com trazer gente do outro lado para o seu, e isso pode incluir, sim, pessoas das forças de repressão, que é até muito interessante você ter gente que larga a repressão para vir para o seu lado, né, em termos de informação, capacidade organizacional, treinamento, etc. Você está simplesmente reforçando uma narrativa que, se você não fala de resistência ao governo, né, que o governo já está te impingindo. Né? É uma coisa que eu lembro muito de uma fala de um filósofo conservador que morreu esse ano, Roger Scruton. Eu não sei em que livro que ele escreveu, que ele foi testemunha dos protestos de 1968, na França em particular, acho que ele estava na França. E ele dizia que uma coisa que o chocou e que o ajudou a se converter ao conservadorismo, inglês, não brasileiro, tá? O inglês, é que ele dizia que ele via, isso é ele falando, é a visão dele, tá? A gente pode discutir isso, mas é a visão dele. Ele via jovens de classe média de universidades, uma das melhores universidades mais elitizadas do mundo, as francesas, falando palavras de ordem em nome do povo, jogando pedras em policiais de classe operária. Ou seja, a ideia caricata, que a gente fala do socialista da iPhone, né, que a direita adora sacanear, né, do playboy que acha que está representando a vontade popular, mas na verdade ele não dialoga com o povo real. Né? E ele não consegue ver que muitas vezes o cara que ele está lá revolucionariamente atacando fisicamente faz parte do grupo que ele está dizendo representar. Né? Que é uma grande crítica que se faz. Conservadores fazem ativistas de maneira geral. Né? Quem é você para representar o povo? Você tem certeza de que você está falando em nome dele quando você defende A, B ou C? É uma questão interessante para se pensar.
É uma questão bem interessante. E o Gandhi fala disso o tempo todo quando ele fala, por exemplo, do contato que ele teve respondendo às cartas dos leitores, né? No jornal no Indian Opinion que ele vai fundar, quando ele fala do contato que ele tem com os trabalhadores contratados, que era a classe mais baixa dentro da comunidade indiana, né? Que eram semi-escravos. Então, assim, e sendo que ele vinha, na verdade, de um grupo um pouco mais elitizado, né? Pô, ele era um advogado formado na Inglaterra. Embora a família dele não fosse rica, não era exatamente também pobretona, senão não tinha conseguido fazer isso. Então, é o tipo de questão que um movimento ao estilo gandhiano poria, né? Você tem que conhecer a quem você diz representar. Você não pode simplesmente impor, né, os seus ideais, porque às vezes você pode descobrir, como na narrativa clássica sobre que eu estudei, né, nos Estados Unidos dos anos 60, da esquerda estudantil dos Estados Unidos dos anos 60, que foi objeto do meu mestrado e do meu livro, a esquerda americana, que chega um momento que você descobre que o grosso da população, a tal maioria silenciosa, não está nem um pouco interessada no que você está propondo a ela, está interessada em outra coisa. E aí dá a vitória política para alguém que está do outro lado, com um discurso completamente contrário ao seu. Então, é uma questão que se coloca também, em termos políticos, né? A Fernanda, deixa eu ver aqui o que vocês botaram no chat, gente, desculpem, passou aqui meio rapidinho. A Fernanda pontuou: acho que isso se dá porque temos, entre aspas, o costume de ter visões polarizadas para solucionar ou causar algum problema, entre aspas. Violência para o bem e violência para o mal. Basicamente isso. A gente não questiona a violência. A gente questiona o fim a que ela se propõe. Então, na verdade, a gente aceita a violência, de maneira geral. Quem geralmente questiona os métodos, geralmente, não sempre, mas muitas vezes são pessoas que partem de uma base religiosa. O Gandhi, por exemplo, certamente é um deles, né? O Martin Luther King e outros. Né? Aí gera aquela questão que, se vocês quiserem estudar isso em termos de teologia, né? História da teologia cristã, não sou nenhum expert nisso, muito longe disso, mas tenho lido alguma coisa. Se vocês pegarem, por exemplo, os teólogos que escreveram nos anos 30, que era uma pedreira, né? Um Reinhold Niebuhr, né? Como é que você é cristão, né? Você segue uma religião fundada por alguém que foi crucificado por um exército invasor, os romanos, e você lida com o fato de que o mundo parece estar indo para o buraco. Como é que você combate o mal com Hitler ascendendo? Uma Segunda Guerra Mundial, um holocausto na mesa? E aí você vê as soluções que aparecem, né? O Niebuhr tentou justificar isso, né? Em termos de o mundo é sombrio mesmo, o pecado está presente sempre, as melhores coisas são corrompidas, e a gente tem que ficar de olho nisso, tem que se apegar à revelação e, às vezes, usar métodos drásticos para combater o mal a si mesmo. A lógica do mal menor, sendo pragmático. A maioria de nós tende a seguir um pouco isso. O Gandhi, e eu acho que por isso ele pode ser considerado radical no sentido da raiz da palavra, quer dizer, ele questiona isso desde a base. Você pode achar que ele tem razão ou não, mas o questionamento está lá. Um questionamento que muitas vezes não aparece em outras tradições, né? Aí a Isabelle falou: um dos discursos mais presentes, a meu ver, é que não podemos confundir ou comparar a reação do oprimido com a violência do opressor. Pois é, o clichê que eu falei. Então, digamos, é uma caricatura, tá? Bem extrema, mas dá para entender. Caricaturas, às vezes, são didaticamente úteis. O cara que mora na favela, né, na quebrada, na periferia, passa necessidade, teve um monte de privações ao longo da vida e se torna assaltante, nessa visão, ele não é... A violência dele não é do mesmo valor, moralmente falando, do cara que teve tudo, teve uma vida confortável, tinha tudo para se tornar um cidadão de bem, entre aspas. Eu sei que o termo está queimado, mas estou usando no sentido clichê mesmo. E que resolve assaltar para se divertir. Essa é a ideia. Um está na camada de baixo, o outro está na camada privilegiada. Então, na verdade, eles não podem ser moralmente equivalentes. Pela lei, eles até são. Na lei que a gente tem, o que importa é o ato, é o crime. Mas moralmente a gente pode fazer outras considerações, né? O Gandhi questionaria o uso da violência, mas também ofereceria a ambos a chance de promover algum tipo de reabilitação, de novo separando o ato de quem faz, né? A ideia do mal
não com essas palavras, mas a ideia de que o mal, na verdade, ele é um desvio, ele é um erro, ele é uma ignorância, ele é um equívoco, mas ele pode ser retificado de alguma maneira. Para ter uma ideia do quanto Gandhi acreditava nisso, isso é considerado até hoje, né, pelos críticos como um ato de genialidade suprema, ele escreveu umas cartinhas para o Hitler nos anos 30, né, tentando comovê-lo. Hoje, olhando em retrospecto, sou meio ridículo. Eu fico imaginando o que Hitler deve ter pensado, se é que ele um dia recebeu mesmo as cartas, vinda de um indiano de pele escura, falando em fraternidade, reconciliação e tal. Mas, por outro lado, para ter feito isso, Gandhi provavelmente imaginou que, antes de ser Hitler, Hitler era um ser humano e poderia ser tocado de alguma forma, né? Não, ele tentou lá do jeito dele. Obviamente, nós sabemos que não adiantou em nada, mas isso demonstra até onde ele estava disposto a tentar, pelo menos. Né? O Adolfo pontuou ser intelectual orgânico, né? Ou seja, aquela pessoa que é uma pessoa de ideias, mas que está ligada a uma massa, a uma grande categoria de pessoas, é um representante legítimo, é pedreira. Pois é pedreira. Eu lembro muito dos populistas russos do século XIX. Já ouviram falar deles? Os Narodnik. Eu vou botar aqui do lado se vocês quiserem ir atrás depois. Os Narodniks eram o quê? Na Rússia do século XIX, né, o país provavelmente mais atrasado da Europa, né, onde ainda tinha servidão medieval até os anos 1870, um grupo de estudantes urbanos, muitos deles de família nobre, né, ou de famílias de recursos, resolveu que, romanticamente, que eles iam inspirar o povo para reformar o país. E eles faziam missões, iam com bons missionários procurar os vilarejos, as aldeias dos camponeses, para tentar ajudar, né, a organizar os camponeses, que eles entendiam que eram assim, a alma do povo, o povo mais povo, né, para assim começar a transformar a Rússia. E eles descobriram muito rapidamente que os camponeses tinham mais o que fazer do que ficar dando ouvido a intelectualzinho de classe média alta, que chegava cheio de ideias que eles nunca tinham ouvido falar, com interesses que eles nunca tiveram para si, e como representante do povo. Rapidinho, os estudantes foram postos para fora. Aí o que alguns fizeram depois? Partiram para o terrorismo. Já que o povo não nos ouviu por bem, a gente vai salvá-lo na marra. Os primeiros atentados terroristas modernos, no nascimento do terrorismo moderno, vem daí, dos Narodnik, né? Alguns deles. Mas que ilustram essa relação difícil de você ser um representante de um povo, se você não conhece esse povo, e se você não tiver aberto à ideia de que talvez o povo não te apoie. Porque uma coisa é o que a gente chama de povo, né, que são inúmeros grupos, interesses, visões de mundo. E outra coisa, às vezes, é uma ideia, uma fantasia intelectual que você assimilou, que você criou para si, e que você está projetando sobre o povo. Quando você vai conversar com o povo mesmo, nem sempre ele corresponde ao que você espera ou deseja. Ou dá mais trabalho para moldá-lo, né? É, de novo, a contradição entre o realista e o idealista. Enfim, isso é uma questão complicada, né? Uma filosoficamente complicada e profunda. Fernanda escreveu: Gandhi defendia muito a ideia de que algumas pessoas que não tinham uma vida correta só realizavam determinadas ações por não terem sido alcançadas pela verdade, certo? A partir disso, ele tentava ajudar alguns a encontrá-la. Adolfo completa: Paulo Freire oferece uma saída para esse distanciamento intelectual e povo. O Paulo Freire, ele dá prioridade ao povo em si, né? Você, antes de tudo, você tem que ter a humildade de ir até o povo e aprender com ele. Você também é povo, na verdade, mas vocês entenderam, né? Pois é. Mas o Paulo Freire já está fazendo isso nos anos 60. É muito mais recente. Os Narodnik, coitados, estavam no lugar mais politicamente atrasado da Europa, e no século XIX eles só tinham como referência autores franceses, muito provavelmente, porque a elite russa falava francês. Russo era a língua de pobre. O lugar era tão atrasado que até isso eles tinham, né? Se vocês forem ler Guerra e Paz do Tolstói, isso aparece logo no começo, né? A elite russa queria se afrancesar desde o século XVIII, né? Com
XVII, XVIII, porque era a linguagem da civilização, né? Russo era a língua de camponês, de classe baixa, enfim. Mas sim, Fernanda, essa questão da verdade, né, de uma iluminação. O mal é a ignorância, na visão tanto do Gandhi como de várias outras linhas aí religiosas, éticas, filosóficas, né? Eu sou espírita, então o espiritismo é uma coisa muito familiar, isso é dito o tempo todo. O mal é uma ignorância. Não ignorância no sentido de informação, né? O cara que vai assaltar, ele provavelmente sabe que assaltar é contra a lei, que é algo considerado errado, pecado, seja lá como você chama, né? Mas é uma ignorância que eu diria que é mais, na falta de uma palavra melhor, né? Uma ignorância espiritual, essencial, profunda. Digamos assim, o cara até tem informação, mas ele não tem a compreensão daquilo, ele não sente aquela informação. Então ele ignora, né? E se serve de reflexão, e acho que isso é legal quando a gente discute essas visões alternativas de justiça, né? Basta a gente pensar o seguinte, eu não sei se vocês já viram reality shows. Acho que imagino que quase todo mundo deva ter visto pelo menos um BBB Brasil aí, um Big Brother da vida, ou coisa parecida, uma vez na vida, né? Nem que seja para saber como é. Eu vi 2. O 5 do João Willis e o 10 do Marcelo Dourado. E uma coisa que chama muita atenção nos reality shows, acho que por isso que eles são tão fascinantes, é que você vê perfeitamente que em certas condições, pressionadas o bastante ou isoladas o bastante, as pessoas começam a esquecer que estão num programa de TV, sendo observadas o tempo todo, e elas começam, algumas, a fazer certas concessões éticas. Se juntar o coleguinha para expulsar o fulano, que é uma pessoa legal, mas é muito forte, você começa a ver e tal. E aí, talvez, eu fico me perguntando, cá comigo, se essas mesmas pessoas se assistem depois e, de repente, não ficam surpresas com elas mesmas. E tem alguns experimentos em psicologia que falam disso, né? De como, em certas situações, você pode perceber que, na verdade, certos princípios que você acha que tem, você não tem tanto assim, é uma questão mais de circunstância, né? Ou seja, é muito fácil para você talvez não assaltar se você come todo dia, se você tem um teto. Não estou dizendo que todo mundo é assaltante potencial, pelo amor de Deus, não é esse tipo de pessimismo. Estou dizendo é que parte de nós é moldada por circunstâncias e se adapta. E mudando as circunstâncias, às vezes a gente muda de atitude. Relatos de campo de concentração, por exemplo, são bons para isso. Tem uma graphic novel premiada, super famosa. Minha esposa é fãzaça, por isso que eu estou falando dela, que é Maus. É baseada em depoimentos e reminiscências de judeus em campos de concentração. É que o Maus tem esse nome porque nos quadrinhos são bichos, não são pessoas, né? Os nazistas são gatos, os judeus são ratos e por aí vai. E aí você vê claramente como a experiência do campo de concentração, aquele horror todo, faz com que certas pessoas endureçam muito, se tornem... Elas atingem graus de mesquinharia que na vida normal delas, elas não precisavam ter. Outras não, mas algumas sim. Né? Quem também fala um pouco disso é um livrinho de um psicanalista chamado Viktor Frankl, O Homem em Busca de Sentido. Ele sobreviveu a Auschwitz. E, se não me engano, é nesse livro que são as memórias dele do campo de concentração, campo de extermínio, na verdade. Né? E ele vai falando disso, do efeito daquele ambiente sobre as pessoas e como algumas conseguiam, aí a otimista, algumas conseguiam reagir ao horror pela ideia de sentido. Eles conseguiam atribuir àquela experiência horrorosa um sentido maior. Gandhi diria que elas estavam tendo uma experiência com a verdade, né? E isso as fortalecia para que elas não se brutalizassem da maneira como, ou mesmo conseguissem sobreviver mais do que outras que eram esmagadas intimamente, psicologicamente, por aquela, enfim, aquela coisa horrível, né? Uma das piores experiências que um ser humano pode passar. O Eduardo lembrou do Primo Levi. Pois é, o Primo Levi, que escreveu vários livros a respeito e depois de décadas acabou se suicidando. Não sei se... É difícil medir isso depois que o cara se matou, né? Mas
talvez também as marcas da experiência tenham ficado com ele a vida toda e ele não tenha conseguido lidar com elas sempre, né? Talvez isso tenha alguma relação com o ato, não sei, estou especulando. O Primo Levi é mais famoso, né? É mais respeitado literariamente também. O Frank é um relato mais seco, né? Que é um livro também bem menor, né? Mas assim, de qualquer maneira, é o tipo de literatura que vocês forem procurar, respirem fundo e preparem-se, porque pode ser duro, pode ser bastante duro, mesmo você estando à distância, né? Enfim. Bom, gente, a gente foi levantando, mas está discutindo ética, né? Ética, teologia, e a gente acabou não discutindo o livro. Então ainda está em tempo. Vocês teve algo nesse trecho que a gente leu para essa semana que tenha chamado a atenção de vocês? Vocês acham que seja legal comentar? Vocês podem consultar suas grandes anotações. Fala, Edmundo. Oi. Tá ouvindo? Sim. Então, eu estava é mais um resumo do livro, né, que eu estava pensando. Que o Gandhi ele tem muito contato com os teosofistas. Sim. Aí, fui analisar isso, e tinha um artigo falando que o Gandhi está muito mais próximo da teosofia do que o hinduísmo. E aí o Gandhi ele seria mais um representante da nova era e alguém do hinduísmo tradicional reformista. Porque que ele pega aquela ideia da verdade, da Amis, ele pega tudo do hinduísmo, ele está se inspirando tudo na chave da Blavatsky. Mas isso aí é uma teoria recente, de 2007, assim, algo que está começando. Essa possibilidade de ver o Gandhi quanto alguém da nova era que volta para o hinduísmo inserindo uma nova visão, porque ele continua amigo dessa gente até o fim da vida. Annie Besant participa da independência da Índia, que é a seguidora da Blavatsky, né? Meio herege, né? A Besant, eu soube que ela dentro da teosofia, ela e o coronel Olcott eram criticados por alguns teosofistas porque eles queriam inserir outras coisas, eles se desviavam na visão mais conservadora dos teosofistas da época, né? Alguma medida. Assim, nova era é um termo que só surge bem depois, né? Mas no sentido de que o Gandhi faz uma salada, isso a gente já viu, né? Ele acaba conhecendo muita coisa do hinduísmo inicialmente por esse filtro da teosofia. E uma coisa interessante que ele fala no início do trecho que a gente leu, quando ele diz que os teosofistas ficavam atrás dele procurando ajuda com coisas, sendo que ele dizia para os caras que ele sequer conhecia direito as escrituras hindus. Então dá até para pensar num orientalismo teosófico. Orientalismo, para quem não sabe, é um termo muito popularizado pelo Eduardo Said, que era um pensador palestino, né, crítico social, né, em que ele escreveu um livro chamado Orientalismo, que falava de versões estereotipadas que os ocidentais, no âmbito aí da expansão colonial para a Ásia, né, construíram ao longo de séculos do Oriente, né, aquela visão do Oriente, inicialmente na parte do Oriente Médio, né, do Oriente sensual, né, aquela coisa de harém, que é tema de inúmeras pinturas, né, aquela ideia de que o homem no sentido de ser humano, os seres humanos, as pessoas do Oriente seriam mais acelvajadas, mais expulsivas, mais despóticas. Isso aí já tem até Montesquieu. Ou depois, a gente pode também fazer uma adaptação disso, a ideia que muita gente tem de que no Oriente as pessoas são mais espiritualizadas, que as pessoas são mais sábias, são desapegadas da matéria. Tem um livro maravilhoso sobre isso, que joga tudo isso no lixo, de uma autora indiana dos anos 70, que é Karma Kola. Eu esqueci o nome da autora, em que ela começa a narrativa falando de uma menina, uma jovem ocidental,
aquela coisa de hippie, né, de orientalismo, de buscar sabedoria, de guru, que ela vai para a Índia querendo chegar, né, à espiritualidade, e ela é acolhida lá por um sujeito com manto de monge, né, aquela roupa toda, ela vai na dele, ele leva ela para uma espécie de caverna, tem outros caras lá, e eles passam semanas estuprando ela continuamente. Então, assim, é a ideia de que o oriental, na verdade, é um ser humano diferente de nós. Diferente ou inferior, no caso aí do Oriente Médio, do ponto de vista europeus brancos e ocidentais, ou superior em alguma coisa. A ideia de que os orientais são inerentemente sábios, conhecem todas as escrituras, já nascem fazendo yoga e coisa do gênero. Né? Nos Estados Unidos de hoje se discute a questão do racismo positivo, que é a ideia comum de muitos por lá, que asiáticos, né? Asiáticos chineses, japoneses, esses que têm um perfil físico específico, seriam naturalmente bons em matemática, em matérias difíceis. Né? Engraçado que eu estava vendo o RuPaul's Drag Race, adoro competição de drag queen. É o programão aqui em casa, eu e a Priscila, a gente adora isso. E aí, um momento lá no episódio, a mulher uma das drags lá faz uma conta errada e a outra, que é oriental, corrige ela e dá a porcentagem na casas decimais, né? A outra diz Asian, né? Asiática, e a outra racist, sendo que a que falou asiática, assim, aparentemente, não sei como é classificada lá, mas tá mais para negra, né? E a outra jogou um racista logo na cara, assim. Assim, de zoação, né? Obviamente, eles estavam brigando por isso, mas essa é a ideia de que os asiáticos são superiores em matemática, informática e coisas do gênero, e superiores, inclusive, aos brancos. Né? Deixa de ser uma forma de racismo, de estereotipação. Né? Então, eu imagino que para os teosofistas, aquele advogado curioso querendo estudar com eles, que tinha aquela cara de indiano, aquela cor de indiano, vinha da Índia, aquele nome esquisito, devia parecer também um iluminado em potencial. Eu acho engraçado isso. E muitas vezes não é o caso. Se fosse assim, acho que Myanmar não teria uma ditadura bravíssima hoje, a China seria um lugar mais aberto e tolerante, né? A Índia não estaria sendo governada por quem a governa, nem viveria em pé de guerra com o Paquistão há 70 anos. Então, é uma coisa legal para a gente ir pensando também. Preconceito não é só uma coisa depreciativa, no sentido de você achar que o outro é menos. Existem preconceitos positivos, entre aspas, que ainda assim são preconceitos, são estereotipações. E essa coisa da nova era do oriental espiritualizado é um exemplo claro disso. Né? Legal, Eduardo. Depois você joga lá no grupo, então, o artigo aí sobre Gandhi e o esoterismo. Só para vocês saberem também, é no século XIX que as religiões orientais são apresentadas de forma mais clara para a intelectualidade europeia. Na época do romantismo, década de 1820 em diante. Então, não que eles não soubessem que as religiões existiam, mas eram relatos de viajantes, um negócio assim mais esparso. Mas a partir daí você começa a ter livros mais densos falando de hinduísmo, falando de budismo. Boa parte do mundo só vai saber alguma coisa de budismo a partir do final do século XIX. Então é uma época de um grande interesse entre certas elites mais cultas sobre essa coisa da religiosidade, da espiritualidade oriental. E, obviamente, isso passa pelos filtros culturais que as pessoas têm. Né? O Gandhi tenta visitar, né, na parte 2 que a gente leu semana passada, ele tenta visitar o Vivekananda, que é um dos grandes divulgadores do budismo no Ocidente, a partir de 1893, na Feira Mundial lá das Religiões, que ele juntou milhares de pessoas dos Estados Unidos, e ele apareceu lá para divulgar yoga ou yoga, né, como o pessoal pode dizer, e o budismo também, e o hinduísmo e coisas do tipo. Então isso tudo é muito recente. E essa coisa de nova era explode aqui mesmo nos anos 60, né? Os Beatles ajudaram um bocado com o seu próprio guru, Maharishi. Então, certas concepções que a gente acha que são assim milenares, na verdade, elas são estereótipos nossos mesmo, com algumas décadas ou um século e pouco de idade. Temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado.
Bom, o que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Uma coisa interessante que me chamou a atenção é quando o Gandhi, ainda falando dessa coisa de religião, de teosofia, né, ele destaca dois conceitos da Gita, né, aparigraha, não posse, e samabhava, equanimidade. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ler a Bhagavad Gita, né, a Canção Celestial, que é a parte do grande livro sagrado indiano, né, o Mahabharata, que na verdade é um grande épico. E tem um trecho, que geralmente é lido separadamente, que é a Bhagavad Gita, que é um diálogo entre Krishna e o guerreiro Arjuna. Vai ter uma grande guerra, na verdade uma guerra civil, entre membros da mesma família, que formam dois clãs rivais, e o Arjuna se recusa a lutar porque, do outro lado, estão pessoas que cresceram com ele, né, que ele amava e tal. E o Krishna, que é o seu cocheiro, ele ou está ali desempenhando esse papel, tenta convencê-lo a lutar, e para isso ele faz uma série de revelações a ele sobre a natureza do universo. Ele fala de reencarnação, motivo da vida, karma, papapá, papapá, papapá. Por isso é um resumão do que tem de mais metafísico no hinduísmo, né? E tem também um resumão ético, né? O Bhagavad Gita está para os hindus mais ou menos como, sei lá, o Sermão da Montanha estaria para os cristãos, em algumas coisas. Daí o Gandhi pega esses conceitos e faz uma leitura toda própria, né? Equanimidade, essa coisa de você tratar todo mundo da mesma maneira, independentemente de distinções sociais ou quaisquer. E se você tenta aplicar isso, talvez essa coisa de pecado e pecador faz mais sentido. E a não posse, que é uma coisa que o Gita diz que para a gente é meio estranha de entender, que é a ideia de você não apenas ser desapegado de coisas transitórias, materiais, porque afinal, para quem está reencarnando continuamente, essas coisas não tem valor intrínseco, né? A posição social, riqueza, status. Se a gente pensar na história do Buda, a gente entende isso perfeitamente, né? Ele pegou esse conceito e levou mais ainda, a ideia do desapego. Mas também a ideia do desapego ao fruto das ações, ou seja, você age porque é o certo, não porque você acha que vai dar certo, ou porque você vai esperar que o resultado seja necessariamente o que você deseja. Você faz e se desapega da expectativa do resultado. Ele tem pelo menos um trecho que ele cita, que ele fala disso, se criticando, né, por ter esperado um resultado e não era o que ele queria, e assim ter se decepcionado. Isso, como a gente vê claramente que ele tenta ligar a experiência concreta dele, no ativismo dele, com esses princípios religiosos. Claro, numa leitura própria. Eu não tenho a menor ideia do como um hinduísta tradicional lá da época dele, o que você acharia da leitura que o Gandhi faz. A gente está vendo só o ponto de vista dele, provavelmente é questionável, porque esses princípios são sempre sujeitos a muitas interpretações diferentes, né? O cristianismo que o diga, né? Tem lá o Sermão da Montanha, no entanto, o que não falta por aí é cristão que, quando leva um tapa, oferece um soco inglês na outra face do outro, né? Não só a outra face. Mas mostra para a gente a importância que, como ele procurava fazer uma leitura também espiritual das experiências que ele vivia. Em vários momentos ele fala da verdade, ele fala de que as coisas não acontecem por acaso, ele fala do motor lá para fazer o jornal que pifa no primeiro dia e teve que forçar todo mundo a se unir para fazer o jornal e deu tudo certo, e depois o motor voltou a funcionar. Ele fala de encontros e experiências que ele teve que foram ruins no princípio, mas que serviram para instruí-lo em mil outras coisas. Ele está sempre procurando dar um significado maior para aquilo que acontece na sua atividade ali, né? O Dharma, a regra de conduta, né? O viver bem. É bem isso. É bem isso. Então, na verdade, se a gente fosse dar um curso profundo sobre Gandhi, talvez a gente teria que ter um módulo sobre o que é o hinduísmo, né? Mas, assim, eu não vou submeter vocês a isso. Isso é coisa preletiva lá na UFRJ. Se um dia vocês quiserem, quando eu repetir a matéria sobre as grandes religiões, são todos bem-vindos. É só chegar
e aí a gente trata disso. Mas aí aqui a gente vai perder muito tempo e o coronavírus não vai durar para sempre, né? Então, a gente vai só pontuando que essas questões existem. Mas fica a ideia aí, se vocês quiserem uma experiência interessante pra caramba, tem na internet, procurar aí o Bhagavad Gita, tá? E dar uma lida. É pequenininho, né? Claro, ler uma coisa e entender a outra. Então, sugiro que vocês procurem alguma edição que tenha pelo menos umas notas explicativas, né? Explicando lá umas palavras, uns termos. Isso faz falta. Mas é um livro bem interessante. Bem interessante. Aliás, o que o hinduísmo mais tem são escrituras, né? Assim, é texto que não acaba mais, de vários tipos. Mas o Bhagavad Gita tem uma distinção muito especial para os hindus, de maneira geral, como os evangelhos têm para os cristãos, por exemplo. Ou o Pentateuco tem para os judeus. Eu tenho várias escrituras, mas essa, em geral, é a mais querida, até porque ela é curtinha, mais fácil de ler, né? O próprio Gandhi conhecia alguma coisa do Bhagavad Gita só, e depois é que ele vai ler a sério, já adulto, já influenciado pelos teosofistas, etc. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. No capítulo 14 da parte, quando o Gandhi fala do barbeiro, que não deixa no quarto capítulo dele ser hindu, ser indiano, e aí ele associa isso com a relação que os hindus têm com os Dalits, ele faz um processo de tentar criar empatia com o público, né? Porque como ele está escrevendo para os indianos, ele está tentando fazer com que a dor do indiano sofrendo racismo seja visível na dor que ele faz com o outro, que é o intocável, né? Então, quando você pega o Gandhi e vê para quem ele está escrevendo o texto dele, o jornalzinho dele, faz muito mais sentido que quando você tira isso e tenta meio que dar uma visão mais geral dele. Porque o argumento que você pode tirar disso é que a culpa do racismo é da vítima, né? Porque você tem um processo de karma e o sofrimento que você está vivendo agora é culpa do que você fez na outra vida. E aí o Gandhi, ele tenta quebrar essa lógica, como está lá na biografia espiritual, de que ele tenta quebrar partindo da base, né? Ele se aproxima mais dos dados quando ele volta da Índia. E aí ele começa a não querer acabar com as castas, mas acabar com o significado negativo que os Dalits têm. Então ele tenta reformar a religião por dentro, num viés mais próximo à filosofia, de você ver que todos têm um crescimento a ser alcançado, tem uma verdade universal, e a verdade, que o próprio livro do Gandhi, o título, né? Essa minha experiência com a verdade, ele tira lá de um texto da Blavatsky, falando que tem que buscar a verdade. E então, o meu comentário é que o Gandhi, ele está tentando reformular o hinduísmo, inserindo elementos do Ocidente como uma forma de unir a tradição com a modernização, que é algo que a Kasturba detesta, né? Lá naquele artigo que a Eduarda mandou, ela fala que a Kasturba sofre porque ela quer ser uma boa esposa, mas aí, ao mesmo tempo, ela tem que limpar as fezes de um intocável, e ela está sendo uma péssima hindu, e ela fica nessa angústia de como é que ela resolve essa questão, e aí falam que o melhor era obedecer ao marido, porque aí ela vai alcançar uma melhor. E aí o Gandhi, ele gera esse incômodo estrutural no hinduísmo de uma reforma muito inspirada no Ocidente. E aí eu acho que o Gandhi está muito mais próximo do Ocidente e mobiliza todo o imaginário orientalista para conseguir a independência do que ele ser um hindu que pega algumas coisas aleatórias do Oriente para fazer o projeto dele.
É um tema meio polêmico. É interessante. Em alguns momentos você vê que ele parece, ele não usa a palavra, né, mas ele parece trabalhar com a ideia de karma, assim, né, de que nós fazemos tal coisa em nossa terra natal e aí a gente sofre isso aqui na África do Sul, né? Mas assim, ele não desenvolve tanto isso. Então eu mesmo fiquei na dúvida se ele leva isso tão a sério quanto ele botou ali, ou se foi só uma elucubração lá dele, né? O que me chama a atenção muito nessa questão do preconceito racial que ele falou, né, não apenas porque ele explica como funciona a segregação espacial na África do Sul, né, a questão lá do bairro que depois teve que ser queimado, mas também porque é nesse momento em que aparece, logo depois, né, ou logo antes ou logo depois, é perto desse capítulo, que aparece a questão dos Zulus, que é uma questão pela qual hoje o Gandhi é muito cobrado, né, da questão de, ele não fez nada pelos negros, né, e eu estava lendo esses dias justamente sobre Lelyveld, é bom para isso, por isso que eu mandei o livro ontem, consegui achar, né, o PDF, e fala da pouca menção, né, porque tinha um líder Zulu que era cristão, né, o John Dube, John Lalelibagan Landa, alguma coisa assim, me perdoe, eu esqueci o sobrenome do cara. Achei o romance dele, né, o cara escreveu o primeiro romance escrito em língua Zulu, em Xalachaka, né, que basicamente era um Zulu convertido, né, que também tentava fazer pelos Zulus da África do Sul, mas uma coisa parecida com o que o Gandhi fazia, né, pela comunidade indiana. Eles chegaram a se encontrar pelo menos uma vez, eram vizinhos ali na comunidade Fênix, mas a gente não tem quase registro nenhum do que se eles teriam conversado, se eles teriam se ajudado de alguma maneira. A gente só tem um mito que foi criado, né, dos dois como se eles tivessem sido parceiros, né? A África do Sul cultua isso, mas não tem evidência histórica concreta disso, né? Por que eles não se ajudaram mais e tal. E as pessoas falam muito do uso do termo kafir pelo Gandhi. Ele teria tido dado ao longo da sua vida, especialmente antes do Satyagraha, algumas teria feito menções pouco lisonjeiras aos kafirs, né? Que era um termo pejorativo para se referir aos negros, sobretudo os zulus, né? Que era a maioria lá. Mas depois você vai vendo que ele vai mudando de ideia a esse respeito, né? E ali mesmo na autobiografia ele fala dos Zulus, ele fala só em 2 capítulos, mas ele fala... Primeiro ele fala de forma muito leve, né? Quando eles começam lá, eles foram chamados para ajudar na parte médica, na enfermagem lá da repressão, a chamada rebelião Zulu, mas depois ele diz que basicamente só atendiam os Zulus, porque aquilo não era uma repressão, não era rebelião nenhuma, né? Era uma coisa muito menor, e basicamente o que tinha era uma caçada humana, né? Então ele fala dos vilarejos queimados, pessoas que eram chicoteadas, etc. Então, e segundo Lelyveld, até o fim da vida ele chegou a comentar em privado que ele tinha visto coisas horríveis que ele preferia não mencionar ou não discutir durante essa fase. Mas ele diz na autobiografia que ele ainda acreditava que o Império Britânico era uma força positiva no mundo e que a Índia, para se civilizar de fato, precisava dele. Então ele estava sentindo o dever de cooperar, mesmo que ele simpatizasse com os Zulus. Enfim. Então, por isso eu achei interessante, já que a gente está estudando Gandhi, quem tiver um tempo, dá uma olhada nesse capítulo do Lelyveld, né? O capítulo 3, Entre os Zulus, para esclarecer um pouco isso, porque se a gente fala de Gandhi hoje, especialmente nesses tempos de cultura de meia sola, de leituras rápidas de internet, alguém certamente vai sacar alguma coisa. Gandhi era machista, Gandhi era racista, ainda mais agora que estão... Eu soube, né, que na Inglaterra parece que puseram umas barreiras de metal também, não apenas em volta da estátua do Churchill, mas também da do Gandhi, né? Já tem gente querendo derrubar a estátua do Gandhi, dos Estados Unidos já derrubaram a estátua do Thomas Jefferson, do George Washington, né? O Lelyveld defende a ideia de que o Gandhi era gay e que ele teria... Gay ou bissexual, sei lá, né? Porque o Gandhi, quando ele fala do apetite carnal dele pela Kasturba, ele não parece nem um pouco gay.
Mas o Lelyvel levanta essa ideia de que ele teria tido algum tipo de relação homoafetiva, talvez platônica, provavelmente platônica com o Hermann Kallenbach, que era um dos amigos dele. Pode ser, não sei. Né? É difícil você avaliar isso pós-mortem, sem nenhum testemunho direto. Né? E hoje em dia eu acho também que a gente tem um certo zeitgeist. A gente passou muito tempo ignorando os sinais de que pessoas do mesmo sexo podiam ter relacionamentos não apenas de amizade. Mas eu acho que às vezes agora a gente também entra na moda de você pegar, de achar que relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, quando são mais próximos, ou um pouco mais fervorosos em termos de ternura, coisa, eles necessariamente implicam homoerotismo, né? Sexo. Eu acho isso muito curioso. Né? Mas, enfim, realmente, é uma coisa que é muito difícil de provar ou demonstrar. Né? Você só tem basicamente os testemunhos do próprio Gandhi, e de qualquer maneira, ele já estava aí se aproximando do Brahmacharya, ou seja, mesmo que ele tivesse, provavelmente foi uma coisa mais platônica mesmo. O que é certo dizer, e eu acho isso interessante, é que ele reclama muito de que ter uma família, para ele via sempre isso como uma coisa incompatível, que atrapalhava o serviço comunitário, né? E aí eu acho que o Gandhi foi vítima da tradição indiana mesmo, do casamento infantil ou pré-adolescente. Acho que por ele mesmo ele não teria casado. A Kasturba estava ali, mas era uma coisa que ele tinha que carregar acho que na cabeça dele. Né? Por mais que ele às vezes a lisonjeie e tal, mas assim, isso fica muito claro na autobiografia que é um fardo. É um fardo. E, bom, se ele realmente era tão lúbrico e luxurioso quanto ele disse que era, numa época em que métodos contraceptivos virtualmente não existiam e cada relação sexual poderia significar uma boca a mais para alimentar e todos os cuidados que uma criança demanda, o brahmacharya começa, o voto de celibato começa a fazer mais sentido. Né? Hoje, estava pensando nisso hoje, né? Hoje a gente pode elegante ficar meio chocado com essa coisa que ele fala de sexualidade, né? E quando, na verdade, a gente hoje, no Ocidente, pelo menos, a gente trata muito sexo como uma espécie de lazer, de atividade de diversão. Ou às vezes até como terapia, né? E pode ser meio chocante você ler uma perspectiva muito diferente, especialmente de uma época, a gente esquece disso. Hoje a gente tem, talvez, porque é jovem hoje, deve ter um repertório sexual, de saber alguma coisa de técnicas muito mais variadas do que a boa parte das pessoas de 100 anos atrás, ou de 2 gerações atrás, né? Mas realmente ainda vê muito como uma questão de lazer. Na época do Gandhi, toda relação sexual completa, né? Tô falando de coito, implicava um risco razoável de gravidez, né? Com todos os riscos também de saúde que isso implicava naquela época, com a medicina daquela época, ou a falta dela. Né? Então, assim, a questão de ser... É um exercício que a gente tem que fazer também, de não ser anacrônico. Questões como virgindade, celibato, têm que ser postas também nesse contexto. É uma época em que esse tipo de pudor, até certo ponto, né, esse tipo de cuidado, de peso que se dá à questão sexual, fazia muito mais sentido do que hoje, que você tem camisinha, pílula, penicilina se algo der errado, né, pílula do dia seguinte para quem aprova esse método, etc, etc. Em vários países tem aborto sob demanda, né, etc, etc, etc. Ver sexo hoje como uma atividade leve e divertida, hoje faz muito mais sentido do que 100 anos atrás, ou mesmo 70 anos atrás. Né? Se forem ver aquela série Mad Men, não por acaso, nas primeiras cenas, é uma garota indo ao ginecologista tendo que provar para ela que ela precisava da pílula por algum outro motivo. Né? O cara faz uma inquirição moral para ela. Então, é um exercício que a gente tem que ver também. Né? Olhar o contexto. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Questão da sexualidade do Gandhi, que o Eduardo levantou, da biografia do Lelyveld. Tem a carta do Harilau, filho do Gandhi, né? O Harilau é o primogênito, que brigou com o Gandhi para ser advogado. E depois a vida dele degringolou, ele casou, perdeu a mulher, se afastou dos filhos,
começou a beber, virou um grande crítico do pai, se converteu ao Islã e apareceu lá no enterro do Gandhi, segundo relatos, completamente amarfanhado, quase acabado, ninguém quase reconheceu ele, e morreu meses depois de tuberculose. Ou seja, é o filho que virou ovelha perdida mesmo. A Fernanda falou, né? Deveria ser um fardo porque a família, mulher e filhos necessitavam sempre de seu auxílio. Acredito que ele não se agradava muito do fato da família hindu ser muito dependente do pai. Bom, ele também não facilitou muitas coisas, né? A Kasturba, sendo uma pessoa quase, praticamente iletrada e tradicional, né? Ela mesmo diz, né, que havia uma diferença intelectual entre eles. Então, naturalmente, ela seria uma esposa dependente, tendendo a ser submissa. Ela era até bem menos do que poderia se esperar, né? Mas era. E a recusa dele em dar uma educação formal, tradicional aos filhos, também não ajudava muito, né? Então, de certa maneira, eu acho que ele deveria ser um palpite, esse pai mais centralizador, por mais que ele tentasse não ser, mas acabava sendo, porque a família tinha que bancar. Vocês vejam como ele resolve vai morar numa fazenda, vivendo lá de trabalho manual. A família está na Índia, depois ele traz a família. Ele não consulta a família para isso, né? Ele faz essas experiências éticas e, assim, a família tem que acompanhar. Mesmo quando ele diz, mas eles poderiam, eu consultei, cara, consultou, mas ele é o patriarca, e ele é o cara que sustenta a casa. Quer dizer, quem vai dizer que não? O garoto lá de 12 anos vai dizer para ele, não, você não vai fazer isso porque eu não quero. A Kasturba vai dizer isso. Coitada, a Kasturba quase foi expulsa de casa por causa de um capricho lá, uma raiva lá que ele sentiu quando eles brigam. Então, é uma situação meio difícil, né? O Eduardo, enfim, diz que o Lelyveld fala que o Gandhi foge das responsabilidades familiares usando o argumento de que a humanidade é a família dele. Pois é. Então, assim, de novo, a questão da incompatibilidade. Ele se descobre e se realiza num tipo de serviço para o qual ele acha que a família acaba atrapalhando. Então, ele tenta levar a família. Só que isso tem um preço. A não educação formal dos filhos, por exemplo. Vender as joias da Kasturba, que eram as mulheres indianas usavam como uma espécie de reserva de poupança para emergências, né? Então, enfim, como a gente já discutiu um tempo atrás, não só o Gandhi, esses grandes ativistas costumam ter problemas familiares. É difícil você conciliar as duas coisas, né? Eu estava vendo um filme que eu mencionei para vocês, né? King no Deserto, da HBO, sobre o Martin Luther King nos últimos anos. E falava lá que o cara, depois que ele começou nos direitos civis, ele ficava viajando o tempo todo, ele ficava pouco com a família. Isso tem um preço. Tem preço. Então, e é uma coisa muito chata, porque às vezes quando você descobre que você tem essa vocação, você já está numa idade na vida que você já casou, já tem filho, e aí? Em compensação, alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Mas, de novo, isso não é uma decisão simples. Eu falo por mim, eu tenho uma única filha de 2 anos. Mas, assim, é difícil pra caramba fazer trabalho intelectual quando tem uma criança pequena em casa. E quando o outro cônjuge trabalha também, né? Então, não é mole. Ter vários filhos, acho que se eu fosse da época do Gandhi, eu também teria feito um voto de celibato. Porque realmente é complicado lidar com certas coisas. Faz parte, a gente tenta. Mas... Bom, gente, são 8h39, então a gente já está passando da hora, na verdade. Eu não quero prender vocês, mas eu queria combinar uma coisa com vocês. Seguinte, sem ser essa semana, na seguinte, no dia 7, eu vou ter uma banca de doutorado e virtual, né? Lá com o Fernandão, de um ex-aluno meu que pesquisou a lei seca nos Estados Unidos. Então, assim, eu vou ter que ler a tese dele, e não é apenas ler, né? Ler, anotar, etc e tal. Então, assim, eu vou alternar com vocês. Essa semana eu dispensei o grupo da manhã e fiquei só com vocês. Na semana que vem, então, eu vou fazer o contrário, né? Vocês vão ganhar uma folguinha na quarta noite. Eu sei que vocês vão morrer de saudade, mas tentem se conter, é por uma boa causa. E vou ficar só com o pessoal da manhã. Então, a gente se encontra daqui a 2 quartas. E eu gostaria de propor, né? Para não ficar pesado demais, eu iria propor, não a parte 5 toda, que acho que vai ficar muita coisa, mas o resto da parte 4, né? Os capítulos que faltam, e a gente pode ir aí até
Deixa eu ver. Até o capítulo 20 da parte 5, o capítulo se chama Em Contato com os Operários. Pode ser? E aí, na semana seguinte, quando a gente voltar, a gente já mata aí um pedaço bom do livro, né, 90 páginas. E da semana seguinte a gente encerra o Gandhi, depois decide se a gente segue a programação original, se vocês têm interesse em alguma outra coisa antes da gente partir para o Kim, enfim. A gente conversa sobre a nossa trajetória. Tudo bem para vocês? Alguma objeção? Fale agora ou cale-se até o próximo encontro. Não? Então tá. Então, e lembrem-se sempre de tragam suas questões, anotem e tal, fiquem à vontade para isso. Hoje a gente a boca a boca, a gente fala um pouco do texto em si, fala mais de outras coisas, mas não tem problema. Grupo de estudos é isso mesmo. Então a gente se vê daqui a 2 quartas. Depois eu vou mandar um aviso lá no grupo para quem não vê hoje. E a gente lê então até o capítulo 20 da parte 5. Tá bom? E até lá, quem quiser, quem ainda não viu, você pode ver o filme e ver o quanto você entende. Provavelmente vai entender boa parte das coisas. E aí a gente vê depois o que a gente faz. Tá? Então, uma excelente noite para todos. E qualquer coisa que vocês precisem falar comigo, vocês me escrevam em particular. Tá bom? E Isabelle, em particular, eu estou te devendo o feedback do seu trabalho, eu achei ele. Vou fazer um e-mail daqui a pouquinho. Ainda hoje eu te mando um e-mail com o retorno, né? As impressões sobre o trabalho que você tinha pedido do ano passado. Tá bom? Só não escrevi antes porque me atrapalhei um pouquinho ali com a hora antes. E escrevi para Elisão, mas não deu tempo de escrever para você. Mas ainda hoje eu te mando, tá? Então é isso, gente. Rodrigo. Oi, diga. Tá, deixa eu só falar uma coisa. Eu ia escrever no nosso grupo, mas achei melhor falar pessoalmente. Pessoalmente, entre aspas. Eu não sei se você viu, mas tá rolando um festival de conhecimento da UFRJ. Que você apresenta o seu trabalho em forma de vídeo e você pode apresentar aquilo que você está pesquisando ou algum trabalho que você já tem desenvolvido. Eu achei bem legal. E aí eu queria saber a sua opinião sobre fazer isso com o que a gente tem pesquisado aqui. Não sei se seria válido também. Olha, eu até vi a propaganda do festival, mas eu não entrei em nenhum detalhe, né? A programação ficou toda para depois e tal. Assim, eu não sei, a gente pode... Seria o quê? Falar dos vídeos que a gente mandou para o YouTube? Tá, ok, posso pensar nisso. Aliás, aceito sugestões. Mas aí tem que ver também se o pessoal... Se forem os vídeos, a gente for usar os vídeos que a gente fez, isso não envolve só a mim, né? Envolve vocês, pelo menos vocês que botam a carinha ali no ícone, né? Aqui, para mim, só aparecem a Elisama e a Natália, né? Mas tudo bem, não tinha pensado nisso, mas pode ser, né? Pode ser, tudo bem. Se vocês toparem, eu sugiro o seguinte, escreve lá para o grupo para todo mundo ver, e aí a gente vê, né? Eu só não quero que apareçam depois 600 pessoas pedindo para participar do grupo ao mesmo tempo, né? Gandhi consideraria uma felicidade, mas o meu Skype não aguenta. Mas tudo bem, a gente pode pensar um pouco nisso. Não sei, nunca pensei muito em fazer mais propaganda além desse boca a boca, porque a gente ainda está muito no início, né? Estamos aproveitando uma circunstância muito particular do mundo. Quando as coisas melhorarem lá fora, eu até gostaria assim, de continuar, mas aí tem que ver as circunstâncias de cada um. Até lá, a gente aproveita ao máximo. E só para vocês saberem, né, bobagem de nerd. A DC Comics lançou uma edição especial sobre os 80 anos do Lanterna Verde, com histórias de várias versões do personagem. E morreu essa semana ou semana passada, um roteirista que ficou famosíssimo nos anos 70, o Dennis O'Neil, que é considerado um dos maiores do gênero de quadrinhos de super-herói, porque na DC ele inseriu questões sociais da época, movendo direitos civis, racismo, crítica ao capitalismo, etc., nas histórias do Lanterna Verde em particular, junto com o Arqueiro Verde, um arco que é épico, é estudado por todos os estudiosos de quadrinhos de super-heróis, né, quando a DC começou a deixar o mundo real entrar nas histórias. E ele escreveu uma história para essa edição, antes de morrer,
em que é baseada num livro do Thoreau, o Walden, e que é muito legal, é curtinha. Infelizmente só está em inglês, mas assim, depois eu posso jogar o link lá no grupo, em que o Lanterna se isola durante 2 meses e 2 dias, o Thoreau se isolou durante 2 anos e 2 meses à beira do Lago Walden, para refletir sobre a vida quando ele percebe que o combate ao mal estava afetando demais ele. É toda uma reflexão filosófica. A história é muito legal, né? E é checheada de citações do Thoreau. E acho que eu queria compartilhar com vocês de que não somos só nós que lemos esses caras, né? Isso ainda está por aí, às vezes aparece nos cantos que a gente menos espera. E também queria recomendar a vocês, não é tão diretamente ligado, né? Mas o Roda Viva dessa semana que passou foi com um autor que está despontando muito por aqui, né? Ele já está aí há muito tempo, mas agora que eu tenho visto ele mais, o Silvio Almeida, falando sobre racismo estrutural, está sendo muito falado, e essa questão de estrutura é interessante depois, porque antes da gente passar para o King, eu gostaria de dividir com vocês um estudioso do Gandhi, que fala de cultura de paz, o Galtung, e ele fala, por exemplo, de paz estrutural e violência estrutural. E eu acho que essa discussão do racismo estrutural do que Silvio Almeida apresentou, tem um livro sobre isso, vocês acham fácil aí na internet, mas a entrevista ajuda a entender um pouco isso, essa ideia de coisas que estão estranhadas nas estruturas da sociedade, o que isso significa. Tem no YouTube, se vocês digitarem lá Silvio Almeida, Roda Viva, vocês acham fácil. Vale a pena dar uma olhadinha nisso. E é isso. Então, valeu pela ideia, Isabelle, mas assim, lança a sugestão lá no grupo, para ver se todo mundo ficar ciente, e aí a gente conversa lá a respeito, ver como é que isso poderia ser feito. Tá bom? E obrigado pela ideia. Sim, eu vou lançar com as regrinhas também. Tá? Tudo bem. Tudo bem. Vai ficar famoso. E falando em fama, fazendo propaganda comercial, amanhã, às 5h30, lá no Facebook do Instituto de História e também no canal específico do YouTube, né? Eu vou estar com o Carlos Fico para falar sobre as memórias da ditadura, né? Uso e abusos no Brasil polarizado. Eu sei que o Carlos Fico aparece mais na TV do que o William Bonner, né? Então, ele está sempre fazendo 1001 aparições, ele tem um canal próprio, muito legal também, e ele é uma referência em estudo sobre ditadura. Então, ele vai dar mais uma live falando sobre ditadura, só que agora eu vou estar na mesa com ele. Então, se vocês tiverem com muita saudade de mim por causa de semana que vem, vocês podem matar um pouco a saudade amanhã, às 5h30, lá no Face do IH. Tá bom? E, claro, vocês podem mandar perguntas, live tem bom disso, né? Você interage lá na hora e será muito bom, porque a gente percebeu que tem muitas pessoas que não são estudantes que estavam mandando perguntas, e os professores que estão mandando perguntas têm o mau hábito de fazerem praticamente um artigo durante a pergunta, e a gente descobriu que a gente tem uma limitação de caracteres para botar na tela. Então, vocês que vão mais direto ao ponto, por favor, fiquem à vontade para perguntar e provocarem bastante o Fico, porque é alguém que vale muito a pena ouvir. Tá bom? Então, uma ótima noite a todos. Divirtam-se. E depois, quem quiser ler quadrinhos, eu mando lá o linkzinho da historinha do Thoreau para vocês. Tá bom? Então, uma ótima noite para todos. Tchau, tchau.